Salve a todos que acompanham o canal do Collegio Pietatis, sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu gostaria de falar do mês religioso de julho no calendário romano. Esse mês também é chamado de Mensis Quintilis. Por que Quintilis? Porque é o quinto mês do ano romano mais arcaico, que era um ano de 10 meses, né? Então era o mês 5. O mês de julho ele recebe esse nome em homenagem ao divo Júlio César, né? Não preciso falar muito a respeito dele, vocês provavelmente devem conhecer a sua história, uma figura de importância política bem grande aí na história romana. Porém, não simplesmente de importância política, mas também de importância religiosa, porque ele realizou algumas reformas religiosas em Roma, e especialmente em questão de calendário. Ele fez algumas reformas no calendário religioso romano, e como estamos aqui comentando de calendário hoje, né, então cabe uma citação a Júlio César, calendário e também do mês de julho, dedicado, né, esse nome em homenagem a ele. Cabe lembrar também que os governantes em Roma, né, principalmente os imperadores mais tarde, eles têm uma função intimamente ligada com a religião. Tanto é que o imperador de Roma ele era chamado de pontífex, ele realizava a ponte entre o mundano e o sagrado. Então daí que vem essa palavra pontífice, né? Isso é uma coisa importante, porque a casta sacerdotal régia, ela junta as duas coisas, a parte religiosa e a política em si, né? Por isso o mês de julho ele é dedicado especialmente a Júpiter, que é o deus, né, sacerdotal e régio por excelência, o soberano sacerdote, né, dos céus. E quem tem uma devoção especial a Júpiter deve aproveitar esse mês especialmente para cultuá-lo, né, especialmente nos idos de julho, ao Júpiter ótimo máximo. Isso é uma coisa também importante de se notar, porque muitos politeístas hoje têm uma relação um pouco complicada com a política, né? Muitos afirmam que o politeísta deve se apartar da política, que o paganismo não deve se conectar com a política, ou que, por exemplo, até que alguns grupos pagãos estão usando o paganismo para promover fins políticos, mas assim, quando a gente vê na própria antiguidade, a política estava estreitamente relacionada com a caça sacerdotal e religiosa, né? Tanto é que em Roma, como eu já comentei no vídeo anterior, o sacerdote era escolhido entre uma nobreza que tinha provavelmente cumprido funções políticas e militares, né? Então, daí a estreiteza entre a política e a religião no mundo antigo greco e romano, e por isso a gente deveria também encarar o mundo político hoje, né, nossas atitudes políticas e posições também, de uma maneira que esteja junto com as nossas crenças religiosas, espirituais, dentro do politeísmo. Mas voltando aí ao calendário religioso romano, vou começar pelos idos, já que esse vídeo está saindo um pouco atrasado pelos idos de julho. Os idos de julho são dedicados a Castor e Pollux, e além de Júpiter ótimo máximo, com certeza, como tradicionalmente são dedicados. Castor e Pollux são duas deidades relacionadas aí aos esportes, especialmente, né, principalmente ao pugilismo, que era uma arte marcial aí, amplamente praticada no mundo antigo mediterrâneo. E aqueles que têm uma relação muito próxima com as artes marciais, né, praticam pugilismo, boxe, ou outras artes marciais, ou praticam outros esportes também, é uma data interessante para se cultuar Castor e Pollux, deidades aí muito cultuadas em Roma, né, os Dioscuri, e também cultuadas em Esparta, né? A gente já sabe que Esparta era uma civilização que valorizava muito o esporte, o preparo físico, então uma data especial para se cultuar essas duas deidades, os gêmeos relacionados ao esporte, nas corridas de bigas, a equitação também, a caça. E o culto aos gêmeos sagrados é uma coisa frequente também no politeísmo indo-europeu em geral, né? Por exemplo, em outro vídeo eu já comentei dos gêmeos Rômulo e Remo, né? E por aí vai. Outra data interessante aí no mês de julho são os Lures Apolinares, né? Que são os jogos dedicados a Apolo. E como jogos dedicados a Apolo, há atividades apolíneas, né? De natureza apolínea. Então, por exemplo, jogos teatrais, exibições de teatro, tragédias, comédias. Então, isso é um período interessante para você, por exemplo, assistir um teatro, ver uma tragédia. Se não tem teatro, né? Porque a gente está no período de pandemia, pelo menos assistir um filme aí de alguma tragédia clássica, né? Existem vários filmes aí dedicados a tragédias clássicas greco-romanas, ou assistir uma comédia. Então são atividades relacionadas ao mundo de Apolo, né? Atividades poéticas, teatrais, de encenação, e também aos esportes, né? Os esportes também eram dedicados a Apolo nos Luri Apolinares, por exemplo, as corridas de biga, né? De equitação. Outra data importante aí que está relacionada estreitamente com esse aspecto sacerdotal régio, o 17 de julho, que é uma data para se cultuar três deusas importantíssimas, né, pelo aspecto moral e ético romano, que são Honus, Virtus
e vitória, ou seja, a honra, a virtude e a vitória, né? Então, por exemplo, um general, né, um governante que tinha uma vitória especial, ele sacrificava essas três deusas, né? A honra, a virtude e a vitória. Tão importantes esses três aspectos eram para o romano que eles sacrificavam a elas como deusas, né? Mais para o fim do mês temos a Neptunalia, que é uma data específica para quem tem uma relação próxima ao deus Netuno, o deus soberano das águas e dos mares. Uma data especial para se cultuar o deus Netuno e a sua consorte. E lá para o fim do mês temos aí uma data para se cultuar os deuses do submundo, né? Os deuses dos ínferos, ou seja, Plutão, Trívia, Proserpina, Mercúrio e as Fúrias, né? Que são deidades que inclusive estão relacionadas a aspectos mágicos, né? A magia de amarração greco-romana, que invocava, né, deidades do submundo. Embora fosse marginalizada, existem variados documentos aí que comprovam que ela era amplamente praticada, né? Então, assim, esse é o mês de julho, né? Um mês interessante aí de culto para esse aspecto régio sacerdotal de primeira função, né? A primeira função do mesiliano. Em questão sazonal, o mês de julho lá no mundo mediterrâneo é o mês que antecede aí o começo do verão. Aqui estamos em pleno inverno, em algumas regiões do Brasil estamos aí num período de frio, né? Então, mas entretanto, né, a gente não tem nenhuma data assim de caráter fortemente sazonal no mês de julho. Talvez a que mais se aproxima sejam as datas de culto que estão relacionadas aos bosques e às florestas, que as pessoas aí, os cultores que têm uma relação próxima com florestas e bosques e praticam, por exemplo, trilha, acampamentos, podem aproveitar, por exemplo, a Lucária, a Furinalia e um dia específico de culto a Pales, né, que são deidades específicas do culto aí das florestas, né? Por exemplo, a Furina, ela recebia sacrifícios em um bosque, né? Não se sabe muito dessa deusa Furina, mas se sabe que era uma deusa importante na religião arcaica romana, porque ela possuía seu próprio flamen. E os flamens eram sacerdotes específicos para cada deus, né? Então, por exemplo, Marte possuía o seu flamen, Júpiter tinha o seu flamen, a flamen de Hyades, o Quirinus possuía o seu flamen também, e a Furina possuía seu próprio flamen, o que nos leva a crer que numa religião mais arcaica romana ela tinha um aspecto muito importante. Porém, não sobram muitas fontes a respeito dela hoje, né? A gente não sabe muito bem como essa deusa era cultuada. Então, esse é o calendário religioso de julho, né? Espero que vocês tenham gostado. Boas celebrações para vocês, né? Lembre-se, o politeísta, o rito é um aspecto essencial para o politeísmo e para o paganismo, né? O pagão que não realiza ritos é um pagão só pela metade. Então, boas celebrações, bons sacrifícios a vocês, né? E que os deuses guiem vocês durante o mês de julho. Até mais, nos vemos aí no próximo vídeo sobre o mês de agosto.